Oiê! Estamos começando mais um Papo Leal dessa série especialíssima que é sobre como estudar para o Enem, uma série de professores de experts aí do Brasil inteiro. E para falar de redação, que é um negócio tão importante para o Enem, eu chamei uma mulher que, cara, na boa, mulher maravilhosa, engraçada, divertida. Eu não sei se vocês já assistiram a aula dela, mas eu assisto, e olha que eu não tô ainda nesse rolê de estudar mais pro Enem, e que eu admiro muito, que a gente já tá assim, migas, colegas, BFFs, né, mais que friends, que é a professora Pamba. Professora, muito obrigada por ter topado o convite de Imagina. conversar com a gente. Estou muito feliz de ter você aqui. Oi, Fê, oi para todo mundo. Fê, eu que agradeço o convite, fiquei super feliz de participar do projeto. Espero conseguir agregar aí com muitas informações, muitas dicas para quem está começando a estudar, para quem está perdido, para quem não sabe o que fazer, que rumo tomar nesse momento. Então, espero conseguir contribuir um pouquinho com o meu conhecimento com vocês. Maravilha! E aí, já que a gente vai falar de redação, Pamba, vamos começar falando sobre importância? Porque às vezes o aluno não tem essa clareza, né, do quanto é importante estudar a redação. Talvez por conta de alguns mitos ou da experiência que a gente traz lá do Fundi 2, que redação é inspiração, né? Então, para ter uma escrita legal, você tem que estar inspirado no dia. E aí, qual que é a importância de estudar a redação para o Enem? Vamos lá, primeira coisa, você tocou num ponto muito importante, que redação não é inspiração, redação não é dom. Eu tenho muito aluno, eles falam assim, professora, isso aqui que é? É que hoje eu não estava inspirada, eu não conseguia falar sobre esse tema. Gente, para com isso, que redação não é dom, redação é técnica, tá? É claro que tem pessoas que têm mais aptidão para escrever, para ler, gosta mais, tem a galera de humanas, tem a galera de exatas, então existem aptidões, né? Mas não significa que eu, professora Pamba, formada em língua portuguesa, humanas total, não significa que hoje, se eu resolver ali estudar engenharia, eu não seria uma boa engenheira, porque tudo são habilidades que nós aprendemos, inclusive a redação, né? Então, primeira coisa, quebre esse mito que redação é dom, porque que um consegue, o outro não, não existe. Todos nós somos aptos a aprendermos tudo na nossa vida, tá? E para quem está começando aí a estudar para o Enem, né? Qual que é a importância da redação para o Enem? Gente, é só metade da sua nota. Então, assim, eu costumo falar para os alunos o seguinte: a redação é aquilo ali que te põe na vaga ou aquilo que tira a sua vaga. Porque eu falo assim, na redação é onde você prova que você é um ser pensante, você não é um número de RG. Porque os alunos, eles falam assim, porque a prova objetiva, minha opinião, não prova absolutamente nada. Quantas vezes você fez uma prova objetiva? Você chegou na tua casa, foi lá, conferiu o gabarito, você fala, putz, eu não acredito que eu errei essa questão. Eu sabia isso daqui. Só que existem tantos fatores, nervosismo, né, no momento da prova, que faz com que você erre. E tá tudo bem. Isso não significa que você não tenha conhecimento, né? Você só errou a alternativa ali. Tanto porque a prova, eu vejo que ela foi feita para errar. Se fosse feita para acertar, eram 4 certas, uma errada. São 5 alternativas. Uma só correta, ele está testando a nossa paciência. Na redação, gente, redação ela só depende de você. Ela depende do seu conhecimento de mundo em relação a qualquer tema que eles venham a propor ali no momento. Então não tem por que ter nervosismo. É onde você pode mostrar para uma banca que você é um ser pensante. Então, primeira coisa, vamos desmistificar que a redação é algo ruim, que ela não é ruim. Ela é, eu costumo dizer para os meus alunos que ela é um direito seu, né, de provar que você é um ser pensante. Então, já começa por aí. E vale metade da sua nota e em várias outras provas, ela também é caráter eliminatório. Então, bora estudar redação. Então, é fundamental, é importante, Fundamental. é metade da nota e não vai depender só da inspiração. Acho que é legal falar isso, né? Não é o Não, dom de quem domina a escrita, porque nasceu assim. Afinal de contas, a gente não nasce sabendo escrever, né, queridos? Independente das exato. habilidades que a gente tenha, todo mundo que escreve, de alguma maneira, treinou. Então, é uma habilidade Habilidade treinável. adquirida. Isso Perfeito. mesmo. E é nesse processo de começar, para quem ou não tem experiência com redação tipo Enem, às vezes já fez outros tipos de redação, começa por onde? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, porque para quem já está num rolê de conhece a matriz, sabe qual que é a lógica, faz redação semanal, tá no outro pique. E a gente vai dar dica para essa galera também. Mas para quem está começando e fala assim, por onde começo? Redação para quem não sabe nada, né? Primeira coisa, eu acho que a grande vantagem do Enem em relação aos outros editais, por exemplo, de vestibulares no Brasil, é que o Enem ele tem um manual do candidato muito completinho. Então, primeira coisa que eu dou de dica para você,
pega o manual do candidato. Não é aquele manual que a gente lê, tem vontade de dormir, de morrer. Não, gente. É um manual super didático, super prático. E ele fala ali para você, inclusive, dos pontos. Ele tem um manual só para redação e tem um manual da prova. Então, no manual da prova, você consegue ver tudo que a prova vai pedir para você estudar em cima daquela matriz, daquelas habilidades que eles te pedem, certo? Na redação, a mesma coisa, gente. Põe o manual embaixo do braço. Redação, eles escrevem lá no manual para você, ó. Título é opcional, você tem que escrever um texto dissertativo argumentativo, tem que ter um projeto de intervenção. Eles falam todos os detalhes da redação para você. Então, por onde que eu começaria? Pegaria o manual e o manual já traz para você. Estude dissertação argumentativa. Vai lá, YouTube, plataformas, tem diversos professores maravilhosos na internet, prontíssimos para te ajudar, inclusive eu. Então vai lá e digita dissertação argumentativa, técnicas, e começa a estudar esse tipo de texto, parte por parte. Por isso que eu sempre explico nas minhas aulas, parte por parte do texto dissertativo argumentativo, para que você vá juntando esses conhecimentos para criar a redação, que é o seu todo, tudo bem? Então começo, pega o manual da sua prova, leia lá as regras, o que eles pedem para você, e começa a estudar aquele tipo de texto que é o dissertativo argumentativo. Eu começaria por esses 2 pontos. Perfeito. E é tão importante falar isso, é engraçado que quando a gente está falando de um concurseiro, a primeira coisa que se faz é a leitura do edital, né? Você não começa a estudar para um concurso sem saber exatamente qual que é a lógica da prova. Como a moçada que vai fazer Enem vem de uma experiência de prova de colégio, onde basta você sentir o cheiro da aula do professor para você saber pelo menos 50% da prova, porque é isso, né? Na sala de aula, a gente, quando professor, você falta virar da vez para falar exatamente o que vai cair na prova, mesmo assim tem menino que não vai saber o que vai cair. No Enem é outro rolê. O Enem está mais próximo, é um processo seletivo, está mais próximo de um concurso do que da prova do seu colégio. Então, se existe um norte, por que não começar por esse norte? Maravilha. Exato. O INEP lançou um edital diferente, né, em função do Enem com o coronavírus, e eu vi um tanto de disse-me disso no Twitter. Eu falei, gente, o edital tem 56 páginas e de leitura são só 21. Não cai o braço, né, de ler 21 páginas. Dá para ler do celular, né? É Não precisa de rapidinho. tanto desespero, né? Sim, exatamente. Bem. E aí, falando de estudo, agora, independente para quem já sabe ou não sabe, mas que está nesse rolê, o que você considera que pode ser, assim, o maior erro, Pamba, na hora de estudar redação? O maior erro, na hora que você começa a estudar redação, e que ainda grande parte dos alunos praticam esse erro, é não treinar. As pessoas, elas acham que estudar redação... Ah, professora, não, eu estudei com você lá na plataforma, eu estudei com você lá no YouTube, eu sei todas as técnicas, eu sei várias técnicas de introdução, várias de desenvolvimento, eu criei um projeto de intervenção super bacana e eu vou aplicar somente no momento da prova. Criatura, não me faz passar um nervoso aqui que já me trava inteira. Menino de Deus, você tem que treinar. Redação é treino. Quando você vai fazer a prova objetiva, o que você faz? Você estuda lá quais são os conteúdos que vão cair na prova e você pega as provas anteriores e começa a estudar. Ou você vai lá, faz um monte de simulado. Por quê? Porque você está aplicando aquilo que você aprendeu. Redação, gente, é a mesma coisa. Você aprende todas as técnicas e começa a treinar para que você comece a escrever cada vez mais rápido, para que você consiga organizar os seus pensamentos para a prova, né, cada vez mais rápido. Tudo isso é baseado em técnica também, tá? Então não é dom, não é inspiração, lembrando sempre. Então, assim, o maior erro que você pode praticar ao estudar redação é não praticar a redação. Assistir a aula, tá tudo certo. Não está. Redação é prática, redação é técnica, lembra sempre disso. E a técnica, ela é sempre aprimorada com a prática. Então, bora fazer aí pelo menos uma redação por semana. É o que eu recomendo. Pô, eu já ia te perguntar isso mesmo. E aí tem uma rotina legal? Você indica uma vez por semana, acho que tá massa. Eu acho que é o suficiente, sabe? Nós estamos falando de uma redação, eu já vejo, professor, eu faço 2 a 3 redações por semana. Gente, eu acho que você tem tanta coisa para estudar. Como que sobra? Né? E o restante? Eu acho que tá suficiente para um texto de 30 linhas. Tá ótimo uma redação por semana. Eu acho importante você ter quem também te ajude a avaliar essa redação, né? Seja um professor, seja uma plataforma, seja... professora, não tô com grana no momento, não tem problema nenhum. Sabe se seu amigo bacana aí, que também tá estudando, troca a redação com ele, porque o outro é um leitor em potencial. E o corretor, o que ele tem a mais que um leitor em potencial? Ele tem alguns conhecimentos gramaticais, ele tem alguns conhecimentos a mais da técnica de um texto, né? Mas o seu amigo pega a sua redação para ler, ele fala assim,
acho que não entendi direito o que você quis dizer aqui. Então, o que ele está te indicando? Talvez tenha um problema na coesão, talvez tenha um problema na coerência. Então, você começa a estudar esses pontos que ele começa a falar, ó, você errou bastante aqui a gramática, você escreveu algumas palavras erradas, vamos estudar ali concordância, vamos estudar crase, né? Então, troque texto com seus amigos, ou se você tem um professor, se você tem uma plataforma que te ajude, melhor ainda. Uma redação por semana, pelo menos. Massa. E aí fez redação uma vez por semana. Se tiver ali um corretor treinado, é claro que é um super pulo do gato para você aprimorar a sua redação. Eu adorei essa dica que você deu, Pamba, que, pô, você não tem grana, mas tem um colega. E aí, se um troca com o outro, até o processo de estudar essa matriz, né, que você falou lá no começo, de saber como é que é cobrado e qual que é a lógica, esse olhar treinado do corretor é um olhar que quem escreve precisa ter, né? Então, se você sabe que o corretor vai procurar cada uma daquelas coisas em cada parágrafo, em cada lugar, Exato. se eu sei o que se espera, eu vou colocar isso no meu texto. Então, para quem não tem condição financeira, fazer essa estratégia de corrigir de alguém, e é uma, né? Poxa, se você troca com alguém, é uma Não, troca com seu amigo também está estudando? Ó, vamos fazer a redação sobre... E aí eu vou dar uma outra dica, Fê. Não fala o tema para o seu amigo. Fala assim, ó, escolha você um tema, escreva uma redação sobre este tema. Eu vou escolher o meu tema da semana e vou escrever sobre esse tema. Então, isso é importante, você fala... Aí seu amigo começa a ler e ele fala assim, no final do texto você fala assim para ele, e aí, qual que você acha que é o tema dessa redação? Se você escreveu sobre, sei lá, catástrofes naturais, não sei, alguma coisa assim, ou os problemas na saúde pública no Brasil, e seu amigo fala que é a violência contra a mulher no século XXI, alguma fuga do tema aconteceu ali. Então, ele, pelo menos, ele tem que te contextualizar. Ele fala, olha, o que eu entendo lendo esse seu texto é que você está falando sobre a saúde pública. Eu vejo que você falou sobre os problemas na saúde pública. Opa, então não houve fuga do tema. Né? Então, faça essa troca com o seu amigo, mas não fale o tema. Então, fala assim para ele, escolha um tema você, eu vou ler a sua redação, você lê a minha, e passa para a mãe, passa para o pai, se você tem esse apoio dentro de cá, manda todo mundo ler, e todo mundo dá palpite, fala, achei legal, achei bacana, não achei, não entendi. Então, toda opinião neste momento é bem-vinda. Então, faça isso, fica essa dica aí. Também não fale sobre o tema, escolha os temas aleatoriamente. Eu adorei essa ideia, não tinha pensado nisso, que é boa. O que não dá é pra gente ou não treinar a redação, porque é uma habilidade treinável, como muito bem colocou aqui, ou treinar e não corrigir. Sem correção não tem melhora. E aí, falando nisso, de sem correção não ter melhora, eu vejo que, principalmente para quem já tem mais tempo nessa brincadeira, né? Para quem tem mais de um ano de cursinho, fazer uma redação e sair mal, oh, meu Deus, é uma dor, que essa nota chega, e aí o menino não consegue fazer mais nada no dia porque fica arrasado. A gente tem essa dificuldade profunda de errar. E eu vejo que tem gente que pega essa redação, que não saiu com uma nota de acordo com a expectativa criada, e aí se frustra, pega o papel, fecha, dobra e acabou-se. E aí? O que eu faço com essa redação corrigida? O que eu preciso fazer com essa redação corrigida? Vamos lá. Primeiro ponto que é importante que você saiba. Desanimar não é o caminho. Porque a gente tem que entender o seguinte, existem temas que nós desenvolvemos muito bem, existem temas que nós não vamos desenvolver tão bem. Ninguém domina tudo, gente. Ninguém domina todos os temas com a maior perfeição do mundo. Então, primeiro ponto, relaxa. Não é porque você foi mal naquele tema que você não sabe fazer redação, né? Então, por exemplo, hoje na minha plataforma nós corrigimos mais de 3.000 redações por mês, né? Então, nós temos alunos que estão começando a estudar agora e tem aluno que já está com a gente ali 2 anos, pessoal da MED, que vai até o final, até passar e vir passa mesmo, né? E eles ficam assim, eles questionam, mas semana passada, minha redação, eu tirei 800. Aí essa semana veio 700 e pouco. O tema, às vezes, não te favoreceu. Às vezes, o dia que você escreveu, você não prestou tanta atenção, né? Podem ter acontecido situações ali que não te favoreceram no dia de escrever a redação. Então, existem diversas coisas. O que você tem que fazer? Desanimar, primeiro, que não é o caminho, que isso também não te traz solução alguma. Pega os pontos que foram indicados para você, fala assim, beleza, não fui tão bem na redação, quais pontos que eu fui mal? E o que o corretor chamou tanto a minha atenção aqui? Olha, ele chamou muito a minha atenção, eu perdi muito ponto na competência número 2, perdão, na competência número 1, que é a competência de gramática. Eu vi aqui que ele fez diversas observações em relação ao uso da crase, em relação ao uso da vírgula. Cara, tá pronto, o que você tá fazendo? Vai estudar crase, vai estudar vírgula. Né? Eu vi aqui que eu tenho muita dificuldade, perdi muitos pontos nessa redação em relação à coesão e coerência. Competência número 4, minha nota foi muito ruim. O que eu faço? Vai estudar técnicas de coesão
técnicas de coerência, uso dos conectivos, porque provavelmente é esse o seu problema. Se você já tem ali a avaliação mostrando para você onde que você perdeu mais ponto, você não precisa ficar, eu tirei 200 aqui, tirei nota máxima na competência de projeto de intervenção. Você vai estudar projeto de intervenção nesse dia? Para quê? Seu projeto de intervenção tá bacana, vai estudar os pontos que você ouve ali, que o corretor já te indicou que houve falhas nesse processo, tudo bem? Então, você vai direto nesses pontos para que você também não perca tempo. Estuda exatamente o que você está precisando estudar. Essa dica, claro, vale principalmente para os alunos que já estão um pouquinho mais avançados, né? Porque é isso, né? Não dá pra gente pensar que depois de tanto esforço e estudo e treino, que a nota é sorte. Então, não dá para só ficar feliz quando vê uma nota, né, legal, de acordo com a expectativa, e ficar triste com a nota que é baixa. O ficar triste e ficar feliz não é escolha, porque a reação, a emoção vem, do jeito que ela vem, a gente, né, é tomado de assalto. A questão é o que você faz depois, né? Eu vejo muito aluno ficar assim, comemorar quando sai bem, ficar muito chateado quando a nota não vem legal, mas esse movimento de pegar a redação, olhar a correção, identificar onde foi. Achei legal você falar isso, Pamela, porque tem coisa ali que é da gramática. Seu corretor tá te contando, né, queridão? Seu problema, volta lá. Tipo, volta umas casinhas fora do rolê da redação e vai atrás da gramática. E, inclusive, no YouTube da Pamba tem um monte de coisa relacionada à gramática que tá bem especificadita. Se botar lá no YouTube para procurar, vocês vão achar a aula, a live bem específica daquilo. Já faz uma revisão ali online, já resolve o problema, né? Perfeito, exatamente. E claro, gramática sempre lembrando. Estudou gramática? Faça exercícios para fixar as regras, beleza? Sempre, sempre. As pessoas, a gente tem esse costume, né? Aula dada é aula que você... A aula em si, eu falo isso, os alunos ficam chocados. Eu falo, gente, a aula não ensina nada. A aula em si, ela te faz assimilar e te adentra naquele ambiente do conteúdo. O que faz você realmente aprender, né? O que faz? Eu vou lá, eu assisto a aula, eu anoto, eu reviso, faço exercícios e assim é que eu vou fixar esse conteúdo, certo? Eu falo aula não ensina nada, não é bem isso, gente, mas é só para que vocês se choquem e entendam. Não adianta, foi o que eu disse, não adianta você só assistir a aula de técnica de introdução se você não pratica, né? Então a aula, ela só te passou um conceito. Se você não aplica, se você não revisa, se você não pratica aquilo, não serve de nada. Porque até a Fê, ela deve falar até muito melhor do que eu, ela sabe muito mais sobre isso, mas existem os nossos tempos de memória, né? Se você estuda algo e você não revisa aquele algo num determinado tempo, as informações vão se perdendo na tal da memória volátil, né? Então você sempre tem que estar ativando essa memória. Por isso que às vezes eu viro pro aluno e falo assim, ó, olha a importância de revisar. Você lembra o que é uma palavra de sílaba? Professor, eu estudei isso daí, uma palavra de sílaba, eu estudei isso daí, eu era um cotoquinho de gente, trissílaba. Você lembra o que é um hiato, né? Um hiato, um ditongo? Nossa, professor, eu já ouvi falar, o que é isso? É a sua memória volátil. Toda informação que você estuda e você não utiliza mais, vai para lá, né? A gente joga para uma memória que o seu cérebro ele não vai ficar assimilando todo o tempo, tem que lembrar sempre que é ditongo. Se você não usa, obviamente ele vai deixar essa informação paradinha em algum canto. Por isso que você tem que retomar, reestudar. Então, fica aí essa dica para você. Maravilha. Isso de processos de revisão, né, de resolver, você falou isso da aula não ensinar, né? Eu costumo brincar que o único verbo que a gente pode conjugar enquanto assiste aula, e se for muito bem intencionado, é o do entendimento. Beleza. Isso, Entender, perfeito. eu entendo. Agora, aprender não dá. Porque aprender é um processo de individualização, né? Eu preciso dar sentido para aquilo que eu estou estudando. E eu dou sentido quando respondo uma questão e ela faz sentido para mim, ao invés de acertar meio sem querer, querendo, né? Quando eu escrevo uma redação e eu tiro uma nota não porque estava inspirado e meio que por acaso as coisas aconteceram, mas quando eu entendo exatamente o que eu fiz, né? Aqui minha proposta de intervenção foi em cima, aqui revisei a minha própria escrita e a crase está certa, a vírgula está certa. Quando a gente começa a entender a gramática, a linguagem, a redação como um todo, as coisas passam a fazer mais sentido, né? Eu, por exemplo, ficar apavorada quando eu escuto alguém falar assim, não, mas é porque o Enem é uma prova só de interpretação de texto. Primeiro, como se existisse só na interpretação, né, querida? Como se fosse uma coisa simples.
E segundo, como se a gente não tivesse ali uma gramática em tudo que a gente está fazendo na vida quando fala de linguagem, né? Exato. E quando a gente fala em gramática, a gente usa isso para a vida, né? Você não vai usar só. Você não estuda gramática, você não estuda escrever um texto somente para fazer uma prova, gente. Você tem que entender que um dia você está no mercado de trabalho, você tem que entender que um dia você vai fazer um relatório, você tem que entender que você vai trocar e-mails dentro da sua empresa. E isso tudo faz parte daquilo que você constrói dentro de uma empresa, né? Então, sim, no ambiente de trabalho não é legal você mandar um e-mail escrevendo palavras erradas, enfim, tem uma revisãozinha ali que pede-se o mínimo, né? Existem técnicas para escrever e-mail, tudo é muito técnica, né? E aí, Fê, você tocou num ponto muito importante, que a gente estava falando sobre a questão do erro, né? Você trabalha essa questão da inteligência emocional muito fortemente, eu acho isso aí um dos pontos mais importantes num processo de estudo, assim, porque a pessoa que tem a inteligência emocional muito, muito clara, né, ela não se abala tão fácil, e ela começa a perceber o erro como algo bom, não o erro como um ponto de desânimo, sabe? Então, se você faz um exercício de crase, sei lá, estou estudando crase aqui, professor, eu fiz o exercício de crase, eu errei a questão, que bom que você errou. Veja o erro como uma forma de aprendizado, sabe? Eu detesto falar, mas eu errei, a questão era fácil. Não interessa se era fácil ou era difícil. Entenda que isso faz parte do processo de aprendizagem. Quando você erra, o que é importante você fazer? Você pega toda essa emoção e fala assim, que senão eu não vou mais estudar, não. Eu estudo isso daqui, porque eles ficam revoltados. Vocês são revoltados, que eu conheço vocês. Eu não vou mais estudar, não. Eu estudo e não entendo. O que você tem que fazer? Pô, eu errei. Legal, tá. Deixa eu ver por quê. Qual que é a regra que eu errei? A partir do momento que você vai atrás da regra e compreende o porquê do erro, eu tenho quase que certeza absoluta que você não erra mais aquele ponto da gramática, né? Porque essa é a forma que a gente leva de aprendizado. É assim que você começa a aprender a assimilar melhor o conteúdo. Então, também não vejo o erro como algo ruim. Professor, eu estudei tanto projeto de intervenção e fui muito mal na competência. Beleza. O que o corretor falou para você? Por que você foi mal? Você não detalhou a proposta, você não deu os detalhes, você não falou quem que era o agente da proposta, por que você foi mal? Ele falou que eu não coloquei o agente. Tá aí tua resposta. Próximo projeto de intervenção, eu não posso esquecer de colocar o agente, eu não posso esquecer de detalhar bonitinha. Ele falou que eu não retomei a tese lá da minha introdução. Então, na próxima redação, eu tenho que colocar a tese, eu tenho que fazer essa retomada. Então, veja o erro, gente, com o princípio de que isso é algo bom, que isso te leva ao aprendizado também, sabe? Porque só acertar também faz com que você tenha uma confiança ali que não, então isso aqui eu já domino, tal, não sei o quê. Chega na hora da prova, pode ser que seja aquele ponto que você, não, isso aqui eu já domino, e perde a questão por uma besteira. Fica aí uma dica também. Perfeito, Pamba. E esse movimento de aprender a lidar com erro, ele é um processo para a vida, né? De fato, a gente pegar uma estrutura mais tradicional escolar, não existe esse preparo, né? Do mesmo jeito que a gente não aprende a estudar na escola, e na licenciatura também não, então não dá para cobrar do professor isso mesmo, não faz parte dos nossos conteúdos enquanto licenciados estudar. Ninguém ensina a gente a estudar. Na faculdade não se ensina, como consequência, na sala de aula também isso não chega, e aprender a estudar necessariamente envolve aprender a lidar com erro, porque um dos grandes fatores aí que vai impedir que o aluno continue é isso que você falou muito bem. Fico puto mesmo, não aguento mais. Eu olho o negócio, eu tento fazer, não vai, não vira, não aprendo. Ou errar as primeiras questões da lista, que para os meninos é assim, a morte do estudo, né? Você assiste a aula, você vai lá, beleza, vou fazer 20 questões. Faço a primeira, erro. Olha, ter inteligência emocional para olhar e falar isso aqui, ok. Senão acho que realmente não está sabendo não, de estudar de novo. É um movimento importante, mas não é fácil, né? É um desafio. Aquela questão da inteligência emocional é muito mais difícil que aprender esse conteúdo didático que nós temos que aprender aí para as provas, né? Por isso que eu acho que eu gosto tanto do seu trabalho, porque você ensina isso com muita maestria, de verdade. Acho extremamente importante, porque hoje a gente coloca uma pressão, existe uma pressão em cima de vocês, alunos, né? Porque tem que estudar esse conteúdo, tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, mas ninguém aprende a estudar, ninguém aprende a cuidar da sua mente, ninguém aprende a cuidar de si, e aí vem uma frustração muito grande que acaba levando isso a um desânimo no momento de estudo, que tem que ser um processo justamente de ressignificar o seu erro, ressignificar algumas questões no momento de estudar para qualquer que seja o conteúdo, qualquer que seja a prova. Perfeito. Eu costumo falar para eles, né? A moçada vê a gente produzindo conteúdo e gravando e trabalhando sábado, domingo, feriado, dia santo e fala, mas é muita dedicação. Mas é muita paixão pelo que faz também. Eu
Costumo dizer que qualquer pessoa que você veja que tem alta performance em alguma área, pode ter certeza que essa pessoa tem muito mais feedback imediato positivo do que ela faz do que o contrário. Por mais que seja trabalhoso, atingir um potencial legal em qualquer área, a gente não pode se enganar, tá? É porque a relação que essa pessoa tem com o que ela faz é positiva. A gente não ia ficar gravando vídeo se a gente achasse ruim, gente. Ponto. O que não quer dizer que não é cansativo. Mas é porque a relação é positiva. A mesma coisa é o que eu defendo com o estudo. Dá trabalho? Dá. Mas não precisa ser sofrido. Não precisa ser ruim. Porque isso daí é pra vida inteira, né? Então, ou a gente cria uma intimidade boa com esse negócio, ou vai sofrer demais, Deus me livre. Falando de estudar, falando de leitura, a gente ouve quase um inconsciente coletivo de que precisa ler muito para fazer uma boa redação. E aí eu, às vezes, vejo alguns alunos falando que precisam ler várias coisas e meio que se perdem nesse rolê do que eles chamam de construir um repertório. Tem que ter um repertório cultural massa. E aí, vale ler de tudo? O que você indica nessa área? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter consciência, que eu vejo, é que o nosso primeiro contato com a leitura, ele é muito horrível. Primeiro, a gente não aprende a ler corretamente. Os livros obrigatórios de literatura já está liberado? Exatamente. Que a Fernanda exatamente Leal está traumatizada, tá? Eu acho isso horrível. Experiência com literatura. Eu acho isso horrível. Eu acho que isso é um trauma. Olha, gente, você tem que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas para fazer uma prova. Gente, que contato prazeroso é esse que eu vou ter com a leitura? Que eu tenho que ler para fazer uma prova, para ser cobrado sobre aquilo. Eu acho isso horrível. E aí a gente já vem de uma escolarização que nos traumatiza com a leitura. E aí você chega num vestibular, você vai preparar um aluno num terceiro ano para uma prova e tudo mais, e ele tem que lidar com aquela quantidade de leituras absurdas. E é por isso que nós temos universitários que leem muito pouco também, né? Que nós não somos preparados para ler. Nós não temos leitura para trazer. Essa semana eu estava conversando com o Método Leal para Universitários da Universidade Federal de Goiás. E agora a gente vai ter uma programação para toda a faculdade. E eu fui pesquisar sobre leitura e estudo. 44% da população brasileira não lê. Isso é absurdo. 44% e 30% nunca comprou o livro. É claro que tem uma questão de acesso e financeira, porém, tem muita gente que tem condição e acesso e mesmo assim não tem a leitura. E eu entendo, gente, porque nós não somos estimulados a ler, né? Desde criança, né? Nós temos uma escolarização que não nos estimula na leitura. E aí chega no ano de vestibular, olha, tá aqui a lista de livros para o vestibular. Tá aqui, ó, amor, se vira, ó, faz teu jogo aqui. Claro que a gente, novamente, nós somos colocados na leitura obrigatória, né? Então, quando o aluno fala assim para mim, professor, o que eu tenho que ler? Tudo que você puder. Leia blogs que te dão prazer de ler. Eu gosto de ler, professora, sobre maquiagem. Tá tudo bem, porque quando você lê sobre maquiagem, você treina a sua leitura de alguma maneira. Eu gosto de ler sobre política, melhor ainda, porque você consegue até utilizar isso na sua redação. Uma dica que eu dou sobre leitura, gente, tipo assim, óbvio, hoje a gente não tem mais essa coisa de assinar o jornal, né, tanto quanto nós tínhamos, mas você tem acesso aos sites, né, diferentes e tal. O que eu sempre indico para os alunos? Para formar a opinião, para formar um bom repertório, sem que isso seja tão sofrido, eu indico que você faça um exercício pelo menos uma vez por semana. Sabe aquela notícia da semana que estourou? Aquela bomba da política que estourou, ou aconteceu um desastre, e eu tenho que ler sobre isso, enfim. Faz o seguinte, pega essa notícia num jornal X, vai lá no site daquele jornal, e pega a mesma notícia no jornal Y, tá? E pega uma terceira fonte, se você quiser também, é super bacana você fazer isso. Você não precisa fazer isso todos os dias, porque a internet, ela já é um acesso de informação muito grande, né? Então você acaba lidando ali tendo acesso àquela informação de alguma maneira, né? Seja pelas redes sociais, Instagram, Facebook, você tem acesso. Mas eu tô falando agora de uma leitura mais crítica. Leia a mesma notícia no jornal X, no jornal Y e no jornal Z. E veja qual que é o ponto de vista que cada um deles aborda em cima da mesma notícia. E você fala assim, com qual que eu concordo? Você questione, sabe? Fala assim, olha, nesse jornal aqui, aconteceu, só para dar um exemplo mais claro, era uma notícia que era sobre o MST que invadiram terras de latifundiários, eram terras que estavam paradas há mais de 15 anos, enfim. E eles invadiram essas terras. Um jornal deu a notícia do seguinte, MST
invade terras de latifúndios e gera protestos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No outro jornal, a notícia estava assim: Movimento dos Trabalhadores Sem Terra invadem terras que estavam sem produção há tantos e tantos anos. Então, ele dá um contexto por que eles invadiram aquelas terras. Enfim, qual é o seu ponto de vista? É esse ponto mais passivo-agressivo da invasão de terras ou o movimento? Olha só, MST é uma coisa, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra é outra coisa, né? Aqui eles invadiram as terras. Aqui, gente, no outro jornal ele falava assim, eram terras que estavam paradas há 15 anos, eles entraram com uma procuração legal. Então, eles dão todo o contexto da notícia para que eles pudessem produzir naquelas terras, dando parte, enfim. Gente, era uma outra coisa. Só que estou falando a mesma notícia, de formas diferentes. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Né? E aí eu sempre digo, não existe o certo nem o errado nessa questão. Existe o seu ponto que você utilizará na sua redação, que você defenderá muito bem em terceira pessoa. Né? Eu sempre costumo dizer, Fê, que na redação não existe ponto de vista certo nem errado, desde que você, claro, não vá ferir os direitos humanos. Mas não existe, professora, vou até polemizar um pouco, né? Sei lá, caiu lá numa redação de um vestibular. O Enem eu acho muito difícil que caia um tema em relação a isso, mas sei lá, o aborto, que é muito polêmico. Eu sou a favor ou eu sou contra? Não existe certo nem errado. Existe o seu ponto de vista em relação àquela temática. Defenda-o em terceira pessoa, entende? Então, o que você anda lendo sobre a descriminalização do aborto? Você concorda, você discorda, você acha certo, você acha errado? Qual que é o seu ponto de vista? Entenda, eu sou super neutra em relação a isso. Como que você vai defender isso na redação? Então, ler fontes diferentes com uma mesma notícia ajuda. Leia os seus livros, leia o seu Crepúsculo, não tem problema nenhum. Vá ler, eu amo. Gente, eu sou a louca do Harry Potter, sabe? Eu acho que toda leitura é bem-vinda. Professora, mas eu tenho que ler os livros obrigatórios do vestibular. Beleza, o que você faz paralelo a isso que te dá prazer? Eu vou ler o meu Harry Potter. Vai ler lá o seu Harry Potter, tá super tranquilo. Mas leia um pouquinho do livro lá obrigatório, né? Eu tenho uma amiga, Fê, que, meu Deus, é a pessoa mais metódica de leitura que eu já vi na minha vida. Assim. Quando nós estávamos na faculdade, ela fazia assim, tinha que ler um livro, ela falava, beleza, a gente vai fazer uma prova desse livro. Quanto tempo eu tenho até essa prova? Eu tenho 22 dias. Ela pegava, dividia a quantidade de páginas do livro por 20 dias, né? Se eram 22, ela tinha ainda mais 2 para revisar, porque é doido. Aí ela dividia, tenho tantas páginas, eu tenho que ler 15,5 por dia. E ela fazia essa leitura. Exato. Eu acho uma metodologia até bacana, assim, sabe? Ela dividia o tempo dela para que ela conseguisse colocar tudo que ela tinha que fazer na rotina dela. Porque nós trabalhávamos, nós estudávamos, né? Então a gente sabe que a vida não é só uma coisa, né? A gente tem família, a gente tem vida, enfim. Então ela dividia. Tente fazer isso, é uma técnica. Funcionava com ela. Será que funciona com você? Toda noite eu vou tirar aqui para ler o meu Harry Potter. Eu não abro mão de ler meu Harry Potter na hora de dormir. O meu Crepúsculo aqui na hora de dormir. Tranquilo. Isso é uma delícia. Tem que ler coisa que te dá prazer também. Isso é treinamento de leitura. Mas no outro dia, eu vou inserir dentro da minha rotina de estudos tanto tempo para a leitura desse livro obrigatório. Porque isso passa a fazer parte da sua rotina. Isso passa a fazer parte... Eu acho muito engraçado. Eu vou falar meio que uma gíria aqui. Você tem que levar a sério igual trampo o negócio, sabe? Leva a sério igual trabalho. Você fala assim, estudar é cansativo, estudar isso e aquilo. Leva a sério igual trabalho. No trabalho você não tem muita opção. Você vai trabalhar, quem trabalha sabe. Não adianta, pode estar caindo o mundo. Chovendo, 7 horas da manhã você tem que sair da tua casa, eu tenho que ir pro cursinho. Tá chovendo, você vai do mesmo jeito. Vai ou não vai? Porque você leva a sério aquilo ali. Então coloca assim, eu vou fazer a leitura disso daqui, vou levar a sério igual trampo isso daqui. Faça a leitura um pouquinho cada dia. Separe ali a quantidade de livros que você tem que ler. Se tem que ler, né? Depende também. E uma coisa boa, gente. Quando você faz as leituras também desses... Eu não gosto de leitura obrigatória, mas enfim. Tem lá a lista obrigatória. Você vai usar isso no Enem. O Enem, ele acaba utilizando os mesmos livros que os vestibulares pedem. Unicamp, FUVEST, enfim. Os mesmos livros que eles pedem, o Enem acaba pedindo também. O Enem gosta muito de pedir clássicos também. Ele sempre traz ali, por exemplo, quando você vai estudar literatura, estude bastante a questão do modernismo. Vai cair alguma questão de modernismo no Enem.
entendeu? Então, estude sobre isso, veja os autores, veja quais eram as características daquele movimento. Claro que isso já está na sua rotina, mas só para eu fechar aqui, que eu prolonguei bastante minha resposta, mas estude, leia de tudo um pouco, mas não deixe, leia os obrigatórios, mas não deixe de ler aquilo também que te dá prazer, beleza? Que aí você torna também a leitura um pouco mais prática para o seu dia a dia. Adorei. E é tão bonito te ver falar de leitura sem esse pré-julgamento, né, do que é bom, do que não é bom, porque o importante é gostar de ler, o importante é treinar. E hoje de manhã, conversando com os alunos lá de Juazeiro, e aí falando sobre o processo de leitura. Ficar 5 horas e meia lendo para resolver questões é trampo, de novo, usando a sua gíria, dá muito trabalho. Sim. E é muito importante que o estudante tenha prática de leitura, né? Eu costumo indicar pelo menos uma leitura de conteúdo por dia. Porque o aluno que está no cursinho há mais tempo, ele entra num rolê só de fazer questão e ele para de ler. Parar de ler é um problema. Como é que eu vou ter tranquilidade para fazer uma prova com velocidade, para fazer uma leitura eficiente? Então, unindo essas dicas, né? Eu vou falar pelo menos uma leitura de conteúdo por dia, seja ela de física, química, um capítulo de história, para você sentir que está estudando através da leitura. Essa dica de uma vez por semana, escolher uma notícia e ler pontos de vista diferentes. Por que é legal escutar você falando isso, Pamba, e falar para os meninos, gente, mas planeja. Pega seu planner, sua agenda, seu papel e escreve. Ah, não, então sexta-feira, não, domingo antes do almoço, não, domingo à tarde. Escolhe um dia para fazer isso. Porque não vai adiantar você fazer isso uma vez. Fazer duas, fazer três. O que vai te dar esse olhar crítico e até digo mais, até a segurança, né, Pamba, de defender uma ideia. Porque quando você vê que duas pessoas sentiram tranquilidade para defender ideias completamente opostas sobre o mesmo aspecto, você fala, pensando bem, eu também posso defender de algum modo, desde que eu argumente, desde que eu vá explicar o que eu tô, né, da onde veio, que é o que acontece com a notícia, né? Achei muito legal. Os alunos falam, como que eu formo opinião sobre isso? Lendo pontos de vista diferentes em relação à mesma notícia, em relação ao mesmo assunto. E onde que você faz isso? Em revistas, em jornais, faz online mesmo, não tem que estar gastando dinheiro com coisa nenhuma. Faz online, pega lá várias fontes, vários blogs diferentes, faça a leitura. Eu acho engraçado que hoje a gente perdeu um pouco o hábito de ler o blog, né? E tem tantos blogs bons que formam opiniões, que trazem ali os editoriais, os pontos de vista. A nossa geração é mais blog, né, Pamba? Passando, né? Ai, não sei, Fê, eu tenho 19, não sei. Ah, que isso, imagina. Adoro. Não sei, eu tô entrando nesse mundo agora. Muito jovem, muito jovem. Falando de muito jovem, tô aqui pensando, né? A gente falando de redação, falando de tempo. Um dos grandes problemas para muito aluno, quando ele vai pensar na redação, beleza, se for para escrever uma redação, eu escrevo bem. Pego aqui a proposta, leio ela hoje, amanhã eu pesquiso, depois de amanhã eu faço um esqueleto da redação, daqui 4 dias eu escrevo, daqui 5 dias eu reviso, e uma semana eu fiz uma redação, tirei 980. Beleza, acho lindo. Esse aluno que começa esse rolê de uma semana, porque como eles têm uma redação normalmente, para quem está no cursinho, até uma semana para entregar, eu sei que tem aluno que todo dia dá uma namorada, sabe assim? Hoje dou um beijinho aqui, amanhã faço um carinho ali, depois de uma semana tenho ali, entrego, tiro 980, de repente, na hora da prova, talvez, porque eu tenha 5 horas e meia, um clima de tensão e 90 questões unidas a uma redação, não consigo fazer. E agora? Como é que treina contra relógio? O que faz? Sim, vamos lá. Gente, primeira coisa, eu acho muito engraçado quando os alunos eles começam a estudar redação e eles falam assim, não, professora, é que no dia da prova eles dão 1 hora a mais, mas é que não me conhece, porque eu preciso de pelo menos 15 dias, né? Só para começar a criar o esqueleto da minha redação. Não, professora, em 1 hora eu não consigo fazer nada, meu amor. Em 1 hora eu tô passando o gabarito, vamos lá. Tira da tua cabeça, você não tá fazendo nenhuma dissertação de mestrado, nenhuma tese de doutorado. Meu amor, minha vida, meu anjo, eu te amo. Vem aqui, são 30 linhas. E eu vou te dizer o seguinte, se você pegar ali as redações que tiram nota máxima, vamos focando aqui no Enem, a maioria nem chega a 30 linhas. A maioria, gente. Então, pega lá as redações, vai dar uma lida nas redações nota 1000 do Enem. Você vai ver que tá lá 25, 22, 23 linhas. Então, vamos lá. Será que eu preciso escrever tanto assim? Gente, por que eles deixam 1 hora para você fazer a redação? Porque 1 hora é suficiente. Existe uma técnica que eu explico,
tanto no meu curso, quanto lá no YouTube também, já tá lá para você gratuitamente, vai lá, chama técnica 15x5. Foi uma técnica que eu criei ao longo aí, eu dou aula há mais de 10 anos, enfim. E ao longo de todo esse período eu criei essa técnica, e eu comecei a aplicar aos meus alunos. Você consegue fazer a redação, revisar e passar a limpo em 1 hora. Porque 1 hora para escrever 30 linhas é o suficiente. Então, primeira coisa, coloque isso na sua cabeça. Segundo ponto, professor, eu estou começando a estudar agora. O que eu faço? Não se cobre tanto, porque a cobrança também gera uma ansiedade, que a ansiedade vai fazer o quê? Vai te bloquear, vai te travar, não te ajuda em nada. Vou disponibilizar, professora, para mim, pela minha sanidade mental, eu vou disponibilizar um pouco mais de tempo nesse começo. Beleza, o que você começa a fazer? Vou começar a estudar redação, vou começar a praticar redação? Estabelece um tempinho ali de 2 horas inicialmente, que é muito, tá? Mas eu te entendo. Para quem está começando, porque, gente, se você começar a falar, não, professor, eu tiro à tarde para fazer a redação, o que você está falando para o seu cérebro? E toda vez que você entra naquele processo de criar uma redação, você precisa de uma tarde para criar a redação. Quando você chega lá na tua prova, ele vai fazer o quê? Ele vai te colocar na zona de conforto. Não, meu amor, você precisa da tarde para escrever essa redação. Só que você tem mais 90 questões, 2 minutos por questão. Então, não é assim que funciona. Bora lá. Começa estabelecendo um tempo limite. Fala assim, beleza, eu vou colocar aqui no meu celular um cronômetro de 2 horas. Começa a ler sobre o tema, Porque o que acontece? Quando você estuda a redação, você sabe que você não vai começar a criar as coisas do zero. Você já tem uma estrutura pré-criada ali. Então, você sempre utiliza a mesma técnica de introdução, você sempre utiliza a mesma técnica de desenvolvimento, você sempre utiliza uma mesma base de conclusão, de projeto de intervenção. Isso, primeira coisa, já faz você ganhar tempo, beleza? Porque qual que é a grande dificuldade? Fala assim, por onde que eu começo? Primeiro, você vai criar sempre uma mesma estrutura de redação. Sempre tente utilizar a mesma estrutura. Isso faz com que você já ganhe tempo no processo de escrever o seu texto. Primeira dica, tá? Coloca ali 2 horas inicialmente. Comece a se desafiar pelo menos a cada 15 dias. Hoje eu vou tirar meia hora desse meu tempinho. Tá? Então, se eu estou criando a minha redação semanalmente em 2 horas, passando a limpo, e eu acho que isso é importante, Fê, que os alunos entendam que redação nunca você faz direto na folha oficial, você sempre tem que fazer um rascunho e calcular um tempinho ali de pelo menos 10 a 15 minutos para que você passe essa redação a limpo tranquilamente, tá? Nunca, presta atenção, nunca faça a sua redação direto na folha oficial. A não ser que, claro, no dia da prova, professora, tive uma crise, passei mal, fiquei um tempo fora, perdi tempo de prova. Na emergência, obviamente, não vai fazer rascunho, vai fazer direto na folha oficial, porque você não está sem tempo ali. Mas, em situações normais, o que você faz? Rascunho. E é isso que eu explico para você. Como que você faz o rascunho, como que você revisa esse rascunho, como que você faz essa redação em 1 hora. Tem como fazer, sim. Então, começa a cada 15 dias, diminuir 15 minutinhos do seu tempo. Fala assim, eu fazia a redação aqui em 2 horas. Hoje eu vou me desafiar e colocar em 1h45. Daqui 15 dias, você diminui. Hoje eu vou me desafiar a fazer essa redação em 1h30. O que você começa a fazer? Cada vez mais você vai treinando o seu cérebro, você condiciona o seu cérebro para fazer aquele trabalho em, no máximo, 1 hora. Então, tente, o que eu recomendo a você? Pelo menos uns 2, 3 meses antes da sua prova, que você já esteja fazendo a redação em 1 hora, porque você já se condiciona a sempre fazer nesse tempo, tá? Então, professora, falta tanto tempo para a prova. Então, beleza. A prova, sei lá, é em janeiro, sua prova é em janeiro. Indico para você que pelo menos ali em novembro, comecinho de novembro, você comece sempre a fazer a redação em 1 hora. Condicione o seu cérebro, é um músculo, você vai treinando isso, né? Você condicione a sempre fazer a redação em 1 hora. Se ficar na dúvida de como fazer isso, corre lá no meu canal do YouTube, não é nem fazendo propaganda, é só para te ajudar mesmo. Como fazer a redação em 1 hora, pamba. Você vai ver lá a técnica 15x5, você vai aplicar e você vai ver que funciona. Bom, eu já tive alguns alunos que tiraram nota máxima no Enem, então significa que funciona aplicando essa técnica. Que maravilha, que delícia. E olha, é tão importante falar disso. Sabe um movimento que eu vejo de alunos muito dedicados e que eu percebo que isso os impede de avançar na nota, Pamba? Começam a fazer redação sem tempo, no começo. Sem nada de contrarrelógio, nada. No tempo dá 1 semana que você brincou, 15 dias. Qual é o problema? Numa redação que você gasta 1 semana para fazer,
é natural que depois de tanta pesquisa, tanto burilar um texto, e esse aluno não é um aluno desatento. Pelo contrário, alguém que fica ali trabalhando, melhorando a redação por uma semana é de uma dedicação absurda. Claro. Esse aluno, que ele tira 980, com o corretor do colégio, do cursinho da plataforma. Concorda que depois, para esse aluno fazer contrarrelógio e chuchar essa redação com essa qualidade 1 hora, beira o impossível? O que vai acontecer com a nota? Cai. Aí o que acontece? O aluno prefere não fazer contrarrelógio para tirar uma nota boa, porque essa nota boa dá um afago no ego mesmo, lógico, quem nunca, do que encarar que para fazer em 1 hora, ao invés de tirar 980, eu tiro 700. E agora? Haja terapia para lidar, né? Exatamente. Porque você tem que entender que quando você escreve a redação, você está treinando para uma situação real. E essa situação real é a data da sua prova, né? Então não adianta você, por exemplo, tô treinando redação, tô fazendo aqui também a minha prova tô fazendo simulado do Enem. Não adianta você fazer o simulado picotado. Você tem que começar a condicionar o seu cérebro para conseguir resolver aquelas questões em 2, 3 minutos. E isso tudo, gente, não é impossível. Isso tudo é treino, tá? Quanto mais você faz aquilo, melhor você fica naquilo. É natural. Quanto mais você estuda matemática, melhor você fica em resolver exercícios de matemática. Nada é impossível. Quanto mais você estuda gramática, melhor você fica em gramática. É natural, é um processo. Então, quanto mais você faz algo, quanto mais você se condiciona a treinar dentro daquele tempo, você se condiciona, você aprende a fazer sempre dentro daquele tempo. Isso eu acho que até acaba gerando muito incômodo. Eu tenho um aluno que ele passou em primeiro lugar em medicina na USP. Ele estudou comigo durante 2 anos e ele conseguiu passar em primeiro lugar em medicina na USP, olha só. Então, ele já tinha uma estrutura de redação pronta, né? Eu fazia algumas mentorias com ele online também. Então, ele já tinha uma estrutura pronta, a gente discutia sobre aquelas redações, e ele falou assim, nossa, professor, uma vez ele me falou isso, olha só que interessante. Hoje eu fui fazer um simulado e eu percebi que eu não lembro qual era o conteúdo, gente, mas enfim, era alguma coisa de físico, era matemática, eu sei que tinha número, que eu já me traumatizou na hora, eu congelei, né? Aí ele falou assim, e eu preciso estudar mais algumas questões, porque eu fiquei 4 minutos em uma única questão. Aí eu falei, olha só como ele treina, como ele se condiciona a resolver as questões dentro do tempo proposto, dentro do tempo que ele tem de prova. Ele calculou que ele gastou 4 minutos em uma única questão. E ele não podia fazer aquilo. Ele sabe que ele ia perder tempo ali, ele ia prejudicar o restante da prova dele. Então pensa, gente, você condiciona o seu cérebro sempre a fazer da mesma forma. É a tal da zona de conforto. E se a zona de conforto te condicionando a fazer questões em 2 minutos, te condiciona a fazer a redação em 1 hora, fique nessa zona de conforto porque ela é legal. Ela é o que você precisa para o momento da prova. Então treine isso também. Perfeito. Fundamental trabalhar tempo, fundamental trabalhar treino, trabalhar melhoria. E aí, esse aluno que está precisando de tudo isso que a gente está falando aqui, mas não é seu aluno, como é que faz para te acompanhar? Como é que faz para aprender com você? Conta pra gente. Bom, primeira coisa, você pode me encontrar em todas as redes sociais. Quer assistir a aula completa, eu tenho lá minhas aulas completas também no YouTube, Redação e Gramática Zica, ou só digitar lá no YouTube, Professora Pamba, você vai me encontrar, ou digita Redação e Gramática, você já vai me achar também, todas as aulas completas para você. E tenho também a minha plataforma, né? Se você busca ali planos de estudos semanais, correção de redação, enfim, todo o conteúdo completaço também para você, tem a minha plataforma, que é o redaçãoegramática.com.br, onde nós ajudamos centenas e centenas de alunos aí por mês também, Fê. Bom demais. E que história é essa que é uma professora de redação do milhão, gente? Me explica isso. Eu tô um nojo. Explica Não, isso, gente. sabe? Tô um nojo. Eu comecei na internet, eu sempre costumo brincar. Sabe aquele negócio que era só grama, só o que o pessoal fala? Eu cheguei aqui, era só mato. Eu comecei no YouTube em 2013. Uma bandeirante da internet. Eu sou a desbravadora, sabe? Eu vim aqui com a quê? Eu cheguei aqui com a minha... Mas, brincadeira. Mas, gente, eu entrei no YouTube em 2013, entre altos e baixos, porque a gente tem uma vida corrida. Isso é legal, gente, porque é humano, né? Nem tudo a gente consegue levar da forma que a gente quer. Então, eu entrei no YouTube em 2013, o canal foi crescendo, 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 e agora a gente já tem mais de 1 milhão de inscritos ali. Eu fico muito feliz, muito honrada de saber que tem tantas pessoas que confiam no meu trabalho, que gostam do meu trabalho, né? E que me acompanham, que aprendem não só para o Enem, mas também para o vestibular, para concurso público. Eu tenho uma galera de concurso também muito grande.
os desesperados ali da gramática, né? Por isso que eu pego no pé também um pouco a gramática. Mas eu fiquei muito feliz, porque quando eu estava até conversando com os alunos numa live, faz umas 2 semanas, eu falei assim, olha que interessante, a gente vê no Brasil, poucos canais têm 1 milhão, né, mais que 1 milhão de inscritos, mas, como um todo, no mundo, né, na verdade, mas é tão gratificante quando você consegue atingir uma meta de 1 milhão de inscritos por meio da educação, né? E aí a gente tem mais uma questão, que eu sou uma mulher na frente de um canal que atingiu mais de 1 milhão de inscritos. E levando o quê? Levando educação, né? Então eu fico muito honrada, muito feliz de saber que tem tanta gente que tá por dentro, que quer estudar, né? É legal assistir o meme, a risada. Nossa, eu amo, eu sigo todos os perfis, eu me inscrevo em todos os canais, adoro ver palhaçada. Mas é tão legal quando você vê um canal de uma mulher atingir uma meta dessa, que é muito legal, que é muito gratificante, e pessoas que estão ali, não é para saber da minha vida, as pessoas estão ali para estudar, porque elas querem aprender um conteúdo. Então eu fico muito feliz e parabenizo você também, que é meu inscrito, não é verdade? Seu dedicadinho do caramba, eu adoro você. Ai, que delícia, e parabéns, viu? É isso mesmo. Acho que esse Obrigada. movimento não só de trabalhar com educação e de criar uma legião de pessoas que estão estudando, isso é lindo, poxa vida, é uma bandeira maravilhosa que a gente levanta. E você tocou no ponto fundamental, o ser mulher, né? O ser mulher. A gente vai pegar a estatística, a quantidade de mulheres influencers da educação e que tem, você vai só afunilando aí esse funil. Parabéns. Hoje, como professora, tem eu e mais uma, a Karina, né, que é uma grande amiga minha também. Somos como professoras formadas, licenciadas e tudo mais, que traz esse conteúdo educacional num nicho específico, né? Somos nós duas que passamos aí a meta de 1 milhão, então eu me sinto muito honrada. Eu faço parte dos 10 maiores canais de educação do Brasil, eu estou ali. Maravilhosa! Maravilhosa. Nada como trabalhar fazendo um trabalho de excelência e com o objetivo genuíno de ajudar pessoas. É isso, gente. Sim. E Pamba, que a gente gosta, que eu gosto. maravilhosa, maravilhosa. Obrigada, E Fê. pra gente fechar, eu queria que você deixasse assim uma dica para essa molecada desesperada do Enem, mas eu queria uma dica especial dessa vez, que eu queria uma dica agora da Pamba mãe. Sabe? Que agora mãe, mami, que já vem todo baixando uns download diferenciado aí de negócio de intuição, de negócio. Você vai ver que o negócio chega com tudo, né? Pamba, mãe de Mamalu, assim como eu. A gente aqui, basicamente, se começar a fazer uma lista de sincronias e coincidências, é uma coisa louca. E aí, Verdade. o que você deixa de dica de mãe agora para esses meninos? Dica de mãe. Ai, nossa, é um pouco emocionante falar disso, Não é, porque é meu primeiro ano como mãe, né? Então eu fico assim, caraca, eu sou mãe, eu não tenho. Gente, eu preciso da supervisão de um adulto, como que eu crio uma criança? É. Mas é uma loucura a gente pensar sobre isso. Uhum. Mas uma dica de mãe, deixa eu ver. Não se maltrate tanto, sabe? Eu vejo que. Por isso que eu gosto tanto do seu trabalho, Fê, porque você cuida do coração, você cuida da mente desse aluno, você organiza a vida dele de uma certa maneira, né, para que o processo não seja tão doloroso. Porque a gente sabe que tudo na vida que a gente se propõe a fazer tem uma dor, né? Ah, eu quero lançar um canal. Não é tão simples lançar um canal. Ah, eu quero estudar para uma prova específica. A gente sabe que não é simples, né? A gente sabe que tem uma cobrança muito grande atrás disso. Mas entenda que a partir do momento que você dá o primeiro passo, né, você já não, parece clichê, mas você já não está no mesmo lugar. Você já está caminhando para algo melhor na sua vida. Então, eu recebo mensagens do tipo, que eu me emociono bastante. O menino uma vez me deixou um comentário falando assim, professora, eu estudei por meio das suas videoaulas aqui no YouTube e eu passei no concurso da minha cidade. Eu quero deixar o meu agradecimento porque a senhora não mudou só a minha vida, você mudou a vida da minha família. Você imagina o que é ler isso? Não, eu caí na hora, dormência do lado esquerdo, quase desfaleci. Falei, gente, eu tô numa síncope aqui. Por quê? Eu falei, gente, olha só que loucura. A gente atinge tantas pessoas e vocês não fazem ideia de quão trabalhoso é o processo para que cheguem vocês, a Fê sabe disso, uma videoaula de qualidade, uma videoaula bem editada, sabe, como montar essa videoaula. Não é simplesmente eu vou lá para frente no meu cenário e começo a falar. Essa aula é bem pensada, essa aula é bem elaborada, leva tempo para ser feita. Então, tudo na nossa vida, inclusive os estudos, também são assim.
e tudo vem a recompensa, né? Então você tem que entender que se você se dedica e você não se maltrata nesse processo, é extremamente importante para que você chegue nele de uma forma mais leve e consiga comemorar de uma maneira mais leve também. Talvez esse seja o meu conselho de mãe, assim, leve as coisas de uma forma mais leve, sabe? Eu sei que dói, mas doer faz parte do processo. Sempre, em tudo na vida. Lindo. Eu amei, eu amei. Você vê que é isso mesmo, a gente se emociona porque a gente tem esse cuidado, né, e carinho com nossos alunos, e essa posição de mãe traz um olhar novo, talvez um olhar ainda Sim. com mais amor, que você vai ver que se é que isso é possível, que a gente acha que ama muito e a gente se descobre um amor mais profundo ainda. Então, moçada, fica a dica, não se maltratem. Eu adorei. Tô arrepiada aqui de te Muito escutar, de legal. te ouvir. Quero agradecer demais sua participação aqui. É uma delícia conversar com você. Galera, vai lá, vai no YouTube, vai nas redes sociais, vai atrás, vai assistir as lives, vai dar risada enquanto aprende gramática e redação. Essa mulher é inspiradora, vocês vão amar. Pamba, Imagina, obrigada. viu? Fê, eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz de verdade. Eu espero ter contribuído um pouquinho aí com o que eu tenho aí de experiência ao longo da minha carreira como professora há alguns anos. Espero que ajude muitos que assistirão essa aula e dos outros professores também, que eu tenho certeza que vai ficar um conteúdo show de bola. Parabéns, viu, pelo projeto. Tamo junto. E para você que estava com a gente, um beijo e até o próximo Papo Leal.